Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gangue, o canal feito por investidor para investidor, que é você. E ontem, conversando com um amigo, né? Ele me mandou mensagem e perguntou assim, cara, você ainda tá mexendo com opções e tal? Eu falei, pô, eu que tô, né? Direto aí. Ele falou, então, tô querendo começar a mexer com esse negócio. Eu falei, ah, beleza, cara, que bom, dá uma grana boa aí, dá pra você rentabilizar bem sua carteira, né? Aí ele virou para mim e falou assim: e aí, o que você acha de vender opções de Itaúsa? Eu falei: qual o strike? Qual o prêmio? Aí ele foi e me falou, mas assim, a grande colocação que ele queria fazer era se compensava realizar a operação ou não. Então nesse vídeo, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas agora eu vou falar de uma maneira mais simples, mais curta e mais direta ao ponto. É, ao meu ver, se vale a pena realizar a operação pelo prêmio ou não. Beleza, então? Roda a vinheta. Então, pessoal, o que vocês têm que ter em mente quando forem montar a operação, né? Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é de curto prazo ou é de longo prazo? Porque assim, se for um objetivo de longo prazo, a visão ela muda um pouco, né? Se você está fazendo uma defesa de posição, se você tá defesa de posição que eu digo assim, né? O teu preço médio ele está muito abaixo, está muito acima do preço atual do papel. Aí como você está segurando a posição e você vai tentar rentabilizar, aí você pode optar por fazer a venda coberta em valores pequenos. Seria um exemplo, igual ocorreu comigo com o VEG, que eu fiz uma comparação com os dividendos pagos por ano. E eu vi que o prêmio já era praticamente o dividendo que ela pagou todo ano. E nesse caso de VEG, eu tinha feito uma venda coberta num strike bem longe, dava mais de 10%, então eu tinha uma segurança, e apesar do prêmio ser pequeno, eu optei por fazer justamente por essa questão dos dividendos, né? No caso desse amigo, ele estava fazendo uma venda de put. Aí o que eu já raciocino na hora? Pô, tô fazendo venda de put, vou assumir o papel. É isso que eu quero? Porque se a intenção for assumir o papel, com prêmios baixos, né, talvez você está fazendo num strike bem distante, aí vai te dar um prêmio baixo e talvez valha a pena, porque o teu objetivo é assumir o papel, mas se você não assumir, você fez uma operação especulativa que deu lucro, beleza? Agora, se você estiver fazendo realmente uma operação especulativa em que você não tem intenção de assumir o papel, e mesmo assim você está fazendo numa distância longe do strike, você utilizou análise técnica, você utilizou volatilidade, aí eu acho que faz muito sentido isso que eu vou passar para vocês, que é a comparação com a renda fixa, logicamente. Ah, a gente não pode comparar renda variável com renda fixa. Perfeito. Só que, se na renda fixa hoje você tem uma taxa de juros muito alta, onde você vai fazer a aplicação do seu capital e você vai render quase a mesma coisa que na renda variável, só que na renda variável você corre risco, por que você vai fazer isso? Aí você tem que pesar essa situação, por isso a comparação. Se for para ganhar na renda variável, que ganhe um prêmio de risco interessante, pelo menos ali 3 a 4 vezes a renda fixa, que não é difícil, por mais que ela esteja alta. Agora, se for para ganhar uma vez e meia a renda fixa duas vezes, eu acho que não vale a pena arriscar, porque aí você vai ficar com capital. Você pode ficar com capital travado durante muito tempo e vai perder ali outros rendimentos, né? Não sei, mas é a avaliação de cada um. É a forma que eu vejo hoje. E eu gosto de fazer as operações, tanto a venda coberta quanto a venda de put, né? Nos sentidos ali extremos. Então a venda de put é quando o papel está derretendo e a venda de call quando o papel está subindo. Porque aí eu vou pegar o prêmio gordo, justamente por esse fato, entendeu? Que eu estou bem decidido do que eu quero na operação. Se eu estou fazendo a venda coberta, eu tenho certeza que eu posso ser exercido e vou entregar o papel. Vamos passar aqui para o Profit, que aí fica mais fácil de eu mostrar para vocês e vocês captarem a ideia. Aqui eu estou com a tela, uma ferramenta do Profit, né? Chama-se Monitor de Mercado. Essa ferramenta eu consigo monitorar a variação diária, semanal, mensal, anual, volatilidade, negócios e volume. Então eu vou colocar aqui na variação diária para a gente justamente justificar essa situação que eu passei para vocês, de venda de put com papel caindo
e venda de call com papel subindo. Lembrando que a renda fixa está pagando mensalmente 1,05%. No exemplo dele, ele tinha falado de Itaúsa. Então, antes de eu mostrar aqui o ponto de vista, vamos procurar o exemplo dele para poder dar uma olhada. Itaúsa deu até uma queda considerável, né? 1,51. Quando eu falei com ele, ele tinha falado de vender put aqui, ó, no 8,58 para o próximo exercício. Então, daqui 22 dias úteis. Se fosse hoje, seria uma data sem limite, eu acho. Eu não gosto de vender muito curto, tem gente que gosta. Mas vamos verificar aqui. O último negócio nela deu em 25 centavos. Vamos ver aqui quanto que está dando considerado o preço atual do ativo. Então, 2,95%. Quando ele falou comigo, ele tinha falado de 2%. Eu acredito que o ativo ele estava um pouco mais alto. Ele deu uma máxima ontem de 8,59. Vamos considerar esse valor para ver? Não mudou muita coisa não. Então é isso que estava pagando mesmo. No meu caso, se fosse para eu executar, eu raciocinaria aqui para uma operação especulativa, por exemplo aqui, ó, 8,28. Nesse valor, apesar de dar uma rentabilidade de taxa muito menor, só que vamos raciocinar que a gente está com 30 centavos de diferença de strike. Então eu vou considerar aqui para fins de distância, apesar que vai ser uma posição que eu vou segurar ela, mas eu vou somar esse prêmio, né, esses 13 centavos aqui com os 30 de distância, porque é uma posição que eu estou ficando. E já que eu quero ficar, eu quero tentar comprar o ativo o mais barato possível. No 8,58, o nosso PM final ele seria de 8,33, considerando um prêmio de 25 centavos. Já no 8,28, eu teria um preço médio final de 8,15. Então, assim, eu estou tentando comprar o ativo mais barato, né? Eu vou plotar no gráfico aqui esse strike original, mas vamos raciocinar que eu tenho margem de segurança até 8,15. Né? Vamos verificar quanto que dava. Ela pagou um prêmio de 0,13 dividido por 8,28. 1,57%. Não é muita coisa, só que para arriscar, eu estou raciocinando com essa posição por longo prazo, porque 8,28, se a gente olhar graficamente, vamos ver que posição que estava isso aí. Se a gente pegar aqui, ó, 8,28, ó, vou colocar um gráfico semanal. Se a gente fizer uma análise aqui, né? Pô, 8,28, o ativo ele tocou nessa região de preço em 2020. Fora esse fundo aqui de preço, a gente teve o fundo do Covid. E fora isso, a gente só foi ter Itaúsa nessa região de preço lá em 2018. O papel fez topo histórico, veio o Covid, recuperação e agora está nessa tendência de baixa aí, essa lateralização, né? Vamos colocar assim. Não está bem num curto prazo aqui, está uma tendência de baixa, mas olhando num time frame maior, ele está bem lateralizado nesse range aqui, né? De 8 e 10 e pouquinho. Então, assim, é uma região interessante para especular. Tem espaço para cair? Lógico que tem, né? Tem espaço até o zero. Mas você tem que pegar referências para poder te dar essa fundamentação, né? Não basta só chegar e fazer o lançamento da put. Se a gente voltar aqui para o nosso monitor de mercado, o papel que caiu mais de ontem para hoje foi VEG3. Então tá aqui, ó, 3,60. Se fosse fazer uma operação ATM, 0,99 de prêmio dividido pelo valor atual, 3,8%. Quando a gente pega o papel caindo, o prêmio pago ele fica muito mais interessante, praticamente aí 4 vezes a renda fixa, né? Arredondando bem, mas seria um prêmio legal, 3 vezes está garantido. Isso aí porque, raciocinando que se você estiver fazendo uma operação especulativa, você pode ficar com o ativo 3, 4, 5 meses. Então você tem que conseguir uma gordura para fazer essa operação. Tem que ser um prêmio atrativo. Agora, eu quero especular mesmo, não tô afim. Pô, e pega mais baixo então, mas mesmo assim vai estar um prêmio legal. Quer ver, ó? R$1 mais baixo, a gente ainda ganhou 56 centavos. Aqui tá quantos por cento? Mais 3% ainda de queda.
Olha só, 0,56 dividido por 24,96. Ainda está dando o dobro da renda fixa. E você está comprando ele a R$ 1 mais baixo. Enquanto aqui o nosso strike, o nosso break-even, seria 24,97, que seria o strike menos o prêmio. Então vai dar 24,97. O nosso break-even nessa próxima, ele vai ser 24,40. Ele está ainda 2,28%, né, de distância ali de break-even da operação anterior. Talvez valha mais a pena fazer aqui para especular. Se a gente abrir um gráfico, vamos ver onde que está o 24,96. Então aqui, ó, o 24,96 ele está numa região pós-Covid, né? Teve a recuperação do Covid, o papel, esse aqui, nitidamente, ele entrou numa tendência de baixa. Então, a gente está no fundo dessa tendência de baixa pós-Covid. E fora isso, o preço ele nunca tinha alcançado essa região, né? Foi topo histórico aqui em fevereiro e depois veio o Covid. Então, uma região interessante para você especular. E ainda, levando em conta que WEG é uma empresa extremamente lucrativa, uma empresa líder do setor ali que ela trabalha, na parte de motores elétricos, essa parte industrial, né? É uma empresa por longo prazo muito interessante, não tem por que você ficar com medo de uma empresa dessa. Então, se você fizer uma operação especulativa e tiver que assumir, e você tiver paciência, ela é uma empresa que por longo prazo ela vai dar lucro. Lembrando que essa é uma das máximas da venda de put, né? Só venda se você puder assumir o ativo, senão não venda. Mas aí fica a critério de cada um. E passando aqui para a venda coberta, um papel que subiu muito essa semana e seria interessante uma realização de venda coberta. Esses dois papéis que eu vou indicar aqui, eu não estou indicando porque são bons papéis, não. Eu só peguei eles como exemplo pelo fato da grande valorização que teve de ontem para hoje. Eu considerei aqui Via Varejo e Magazine Luiza e não considerei Locaweb pelo fato da liquidez, tá? Apesar de Locaweb ter tido 15% de alta, a liquidez de Magazine Luiza e Via Varejo é muito maior, por isso que eu utilizei essas duas no exemplo. Então, com certeza, as cal dela vão estar muito gordas. Se a gente pegar aqui, ó, 24 centavos dividido, último negócio, né? 24 centavos dividido por 2,65. 9%. Então é um prêmio muito alto para uma venda coberta. Magazine Luiza também, que subiu bastante, subiu 10%. Vamos ver Magazine. 32 centavos em 3,10. 10,32 para uma venda coberta. É muita coisa. Só que aí, aqui já entra a questão da volatilidade de um papel. É um papel que se movimenta muito. Se você estiver entrando hoje na operação, comprando o ativo hoje, para fazer essa operação aqui, fica muito interessante que você tem uma proteção aqui de 10% de distância, né? Você vai estar protegido aqui mais ou menos até o 2,70 alguma coisa. Mas, por exemplo, quero fazer numa posição mais confortável. Vamos supor que você já tenha o ativo e o seu preço médio está aqui na casa do chapéu, você está no prejuízo, né? E está rentabilizando. Você esperou essa subida forte, aí coloca aqui, ó, vamos ver o Delta 30. Olha só o Delta 30. Ele está pagando aqui o último negócio 13 centavos. Vamos verificar. Pronto, 13 dividido pelo valor atual, 4,2%. Ainda é uma venda coberta muito boa. 4% para uma venda coberta é um valor bem interessante. E a gente está aqui, ó, num Delta 30, quantos por cento de distância? 17% ainda do ativo. Então eu tenho uma margem de segurança relativamente grande para realizar defesas, rolar a posição, decidir se eu vou querer manter ou não essa venda coberta, né? Caso ele comece a subir demais aqui, se passado alguns dias dá para você reverter a operação com lucro ainda. E um ponto interessante aqui, se vocês observarem, geralmente quando a gente pegava strikes 10% acima do preço atual do ativo, ele estava bem superior ao Delta 30, né? E no caso aqui, o nosso Delta 30 está 17% do valor atual do ativo. Eu não sei se é por conta de serem valores muito baixos, aí aconteceu isso aí, mas é uma coisa que eu não tinha observado ainda.
Então é essa ótica que eu faço, pessoal. Vocês viram como é que não é difícil de você definir se tá bom ou não. Aí eu vou ter que avaliar. A operação especulativa, eu vou montar bem o OTM após uma grande queda, para eu ainda assim ter um prêmio gordo que vale a pena eu correr o risco. Se eu tiver a intenção de assumir o ativo após uma grande queda, a região ali, a ATM, vai estar bem interessante com prêmios bem gordos. Então é basicamente isso aí que eu faço. E sempre levando em conta as operações especulativas, essa comparação com a renda fixa para ver se vale a pena o prêmio de risco. Beleza, então? Espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo. Valeu!